Evangelho do Senhor Jesus Cristo conforme João, o capítulo 5, o versículo 39. João 5,39 diz assim a palavra do Senhor: Examinai as Escrituras, porque vós cuidai nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Também vamos abrir as suas Bíblias em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo conforme Lucas, capítulo 24. Deixa eu achar. Jesus no caminho de Emaús. Amém, os irmãos acharam? 24, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 25. Amém. Amém, os irmãos acharam? Amém. Não estou com sono, irmãos? Meu Deus. Misericórdia. Eles disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Amém. Irmãos, é isso que hoje é o nosso estudo. Nós iremos ver Jesus em todas as Escrituras. Eu queria ver de Gênesis e Apocalipse, mas eu acho que vai ficar muito longo o estudo, então vou deixar depois para vocês olharem, amém? Mas nós vamos estudar onde Jesus está em cada parte da palavra do Senhor. Porque o que acontece, irmãos? Jesus está em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Eu expliquei aqui na sexta passada, eu vou explicar de novo. Muita gente lê a Bíblia e acha que a Bíblia fala dele, assim, de nós, né? Que o objetivo da palavra de Deus é ser um referencial para o homem. Ah, você está triste? Leia tal salmo. Você está feliz? Leia tal coisa. Sim, realmente existe na palavra de Deus instruções para que o homem viva uma vida abençoada. É verdade. Mas o princípio da Escritura, o que está na palavra de Deus, como disse o próprio apóstolo João no capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o que é o verbo? O verbo é a palavra. Aleluia. Então, a palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que quando Ele vier junto com seus santos para acabar com esse reino maldito que há hoje em dia, está na sua coxa escrito: o verbo de Deus. Glória a Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o quê? É o próprio Jesus, irmãos. Amém. A palavra de Deus, mesmo que haja palavras que nos alegrem, palavra que nos console, que nos edifica, eis que eu estou contigo, não temas, todas essas palavras que nós lemos e gostamos de ler, até passando para as pessoas, ela tem um fim. E o fim dessa palavra é levar as pessoas não à felicidade, não à prosperidade, não à cura, não à família feliz, não, nada disso. O fim de cada palavra que está na Bíblia é levar as pessoas até Cristo, porque a Bíblia diz claramente, lá em Filipenses capítulo 2, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?
A Bíblia, irmãos, nos leva até Jesus. Esse é o princípio da Bíblia. É bom, muitas vezes a gente lê a palavra, nós somos edificados, mas para quê? Para continuar firme, não é verdade? A gente não vai ler a palavra de Deus para simplesmente passar tempo. Eu não sei se você... Eu nunca fui, né? Graças a Deus. Teve uma época que eu estava querendo ser pesquisador de religiões. Eu estava me preparando, era para ir centro de macumba, centro espírita, maçonaria, para ir templo kardecista, para ir para tudo. Templo budista, para pesquisar a religião, para ver como funciona. Mas assim, que a gente sabe, se você for num centro de espiritismo kardecista, o que vai ter lá? Eles vão abrir a Bíblia. Um pouquinho de Bíblia vai ter. Diz que em centro de Umbanda alguns também têm Bíblia. Na maçonaria, se você for em qualquer loja maçônica aqui do Brasil, a maioria delas tem a Bíblia aberta. Mas significa que eles estão glorificando o Senhor Jesus Cristo? Eles veem a Bíblia como a palavra que nos leva até Jesus? Porque eu acabei de ler. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, lá em Gênesis, e por todos os profetas, todos os demais livros do Antigo Testamento, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, naquele tempo, de Gênesis a Malaquias, todos esses livros falam de Jesus alguma coisa. Amém? E nós vamos encontrar Jesus hoje em cada um desses livros. Eu acho que esse estudo os irmãos já viram em algum lugar. Mas vamos reforçar para nossa cabeça, fixar a nossa cabeça. Amém? Amém? Irmãos, o que é Jesus em Gênesis? Onde está Jesus em Gênesis? O que ele é? Tem muita coisa em Gênesis sobre Jesus, mas o principal, a profecia sobre os em Gênesis, está bem no comecinho. Ele é a semente da mulher, aquele que ia nos dar redenção, que Deus falou lá em Gênesis 3,15, que a serpente feriria o calcanhar, mas este feriria a sua cabeça, e da mulher e da sua semente virá um, ao qual tu ferirás o calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Jesus é a semente da mulher que vai ferir a cabeça da serpente, que é o Satanás. Amém? Só que também em Gênesis a gente encontrou o quê? Jesus como um noivo prometido, o Isaac. Nós também encontramos Jesus como José, aquele que salva o seu povo. Tem vários tipos de Jesus também em Gênesis, não apenas a semente da mulher. Há outras coisas também que nós podemos encontrar lá em Gênesis. Amém? Em Êxodo, o que os irmãos acham? Onde nós podemos encontrar Jesus em Êxodo? O que os irmãos acham? Lendo o Êxodo. Não, eu nem falei isso em Êxodo. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que morreu. A Bíblia diz assim que Jesus é a nossa Páscoa. Está em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 15. Mas também podemos encontrar em Êxodo uma outra figura, a figura de Moisés. O quê? O libertador. Glória a Deus. Porque ele libertou o seu povo. Amém? E várias coisas que há lá em Êxodo, vários tipos de Jesus está lá em Êxodo, a pedra, a coluna de fogo, o sábado que foi instituído, que é o nosso descanso, o próprio Cordeiro Pascual, muitas e muitas coisas, muita coisa em Êxodo, mas o principal é que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Na Páscoa mataram um cordeiro e Jesus morreu por nós, porque naquele dia mataram um cordeiro e colocaram seu sangue sobre os umbrais e as pessoas não morreram. E Jesus é o Cordeiro Pascual, é aquele que morreu por nós, para que pelo seu sangue nós não viéssemos ter morte, mas sim ter vida. Amém? E Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório, está em Levítico 17:11, porque tem muitos sacrifícios lá em Levítico. Porém,
no capítulo 17, é chamado Dia da Expiação, ao qual eles pegavam 2 bodes, e um bode era pelo pecado do povo, e o outro era o emissário, que levava os pecados do povo. E Jesus fez as 2 coisas, ele levou tanto nossos pecados, como também expiou nossos pecados. Então ele é o sacrifício da expiação, o propiciatório, aquele que levou a culpa pelos nossos pecados. Amém? Em Números, vou dar uma dica. Moisés, Deus deu uma ordem para Moisés para ele falar com quem? E passar água. Com a rocha? Isso, mas o que Moisés fez? Feriu a rocha. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Porque ele é a rocha. A Bíblia diz assim que, está em 1 Coríntios 10, que havia uma pedra que o seguia, e essa pedra era Cristo. E essa pedra foi ferida. Então, em Números, Jesus é a rocha ferida. Amém? Em Deuteronômio, onde nós encontramos Jesus em Deuteronômio? Moisés era o quê? O que Moisés era, irmãos? Moisés era um profeta. Só que Moisés falou que iria aparecer um profeta semelhante a ele e que o povo deveria ouvir esse profeta. Está em Deuteronômio 18. Então, Jesus é o fiel profeta em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio. Agora, em Josué, tem algo interessante. Tem uma passagem meio obscura em Josué. A gente lê, às vezes passa direto. Mas antes de Josué conseguir a vitória sobre Jericó, ele estava num campo e havia um homem nesse campo com a espada desembainhada. E o que Josué perguntou para esse homem? Quem lembra? És tu do nosso ou dos nossos inimigos? O que esse homem falou? Não, antes eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aí que Josué fez, se prostrou e adorou e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. E disse o Senhor: tira a cidade do teu pé, porque o lugar que tu pisas é santo. Glória a Deus. Jesus é o príncipe do exército do Senhor. Glória a Deus. E eles conseguiram ganhar aquela cidade. Não foi através de maquinário, não foi através de catapultas, não foi através de andaimes. Que era assim, né? Eles faziam os muros, quanto mais alto melhor, né? Eles faziam os muros enormes assim, porque não existia canhões, né? Não existia bala de canhão, essas coisas. Então, quanto mais alto era o muro e maior era a cidade, melhor era, porque ela fechava a porta e viviam lá. Eles podiam viver a vida toda sem problema nenhum. E o exército invasor conseguia entrar nessa cidade, eles tinham que fazer andaimes. Eles faziam os andaimes, aí passavam o tamanho do muro e começava a jogar flecha, né, atrás do muro. Ou então as catapultas, né? Eles colocavam as coisas e catapultavam, bum, bum. Mas era bem, quanto mais alto era difícil, porque até você fazer todo aquele muro, o pessoal que estava no muro conseguia derrubar as catapultas, conseguia derrubar os andames, então era bem difícil. Então, ainda mais o povo de Deus que viveu 40 anos no deserto, que não estava acostumado a lutar, não estava acostumado a conquistar nada, chegou numa cidade extremamente murada. Aí que Deus falou: eu sou o príncipe do exército do Senhor, faz o que eu mando que vai dar certo. Então eles derrubaram no grito, não precisou de catapulta, não precisou de canhão, não precisou daquele B-12 Spirit lá dos Estados Unidos, não era isso não, só foi o poder de Deus que derrubou as muralhas. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército do Senhor. Tem uma coisa interessante, falar de muro, agora vai, que é o seguinte: Babilônia também era murada, e era totalmente murada, era muito grande, e tinha uma vantagem a Babilônia ainda. O rio, acho que é o rio Eufrates, ele passava pelo meio da Babilônia. Então eles conseguiam ter
o suprimento de água garantido para eles, porque o rio passava e era praticamente impossível. Podia até envenenar o rio, mas não tinha como ninguém invadir Babilônia, porque o muro era muito alto, extremamente alto, e para conseguir entrar na cidade tinha que passar pelo rio. Aí que fizeram para entrar no rio? O rei Ciro está na Bíblia, que a Bíblia diz que ele ia que Deus ia abrir as portas para ele e ninguém fecharia. Ele fez o seguinte: ele desviou o percurso do rio e conseguiu passar. Assim ele conseguiu. Entendeu o que ele fez? O rio passa no meio da cidade. O que ele fez? Ele desviou o percurso do rio. Aí o rio ficou seco no meio da cidade. Ele conseguiu passar e invadir a cidade. Foi mais fácil. Foi assim que ele conseguiu. Amém. Vamos para a história. Mas está na Bíblia. Em Juízes, quem é Jesus? Jesus é o libertador divino. Juízes, capítulo 2, versículo 18. Isso aí é quando o povo de Israel se desviou e eles começaram a orar a Deus para Deus libertar eles. E em Juízes apareceu o anjo do Senhor falando que ele tinha poder de libertar eles. Então ele é o libertador divino. Quem libertava realmente o povo de Israel era o próprio Deus. Porque se Deus deixava, eles ficavam lá presos a vida toda, mas por causa da rebeldia deles. Então Deus levantava um juiz, enchia do Espírito Santo, e esse juiz libertava o povo. E Jesus é o nosso libertador. Porque muitas vezes, quando na nossa rebeldia nós estamos presos nas mãos de Satanás, mas quando o Senhor se levanta, Ele nos liberta. Amém? Glória a Deus. E na verdade o Senhor levanta homens e mulheres até o dia de hoje para trazer libertação para esse povo. Mas a libertação vem de Deus. Porque aquele juiz sem o poder de Deus não tinha poder nenhum não. Podia ser o mais forte, mas sem o poder de Deus não fazia nada. A Bíblia diz assim, né, que Sansão, principalmente, que é o mais forte, quando ele fazia alguma coisa, o que a Bíblia dizia? Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele fez tal coisa. Ou seja, a força dele vinha de Deus, não é dele mesmo. Então a gente pega a palavra de Deus, a libertação vem da parte do Senhor, mas ele levanta homens e mulheres para pregar essa libertação. Amém? Em Ruth é legal. Quem é Jesus em Ruth? Boaz, né? O que ele era? Ele era um dono de uma cidade. O que ele era de Ruth e de Noemi? Tio. Isso, então ele era um parente, né? É. E o que ele fez com Ruth e com Noemi? Ele livrou elas, abençoou a vida delas. Amém. Um casamento primeiro com ela e abençoou a vida da Noemi, porque ela não tinha mais ninguém. Não tinha, né? Então ele que deu, eles falam que deu, não lembro agora o nome, para libertar, né, ela daquela situação. Redimiu. Toda. Isso, a remissão para elas. Tudo que era da Noemi, que ela tinha perdido porque morreu, né, o seu marido Elimelec, né? Elimelec morreu e ela perdeu tudo. Só que veio o parente redentor, que é Boaz, e redimiu ela, e tudo que era de Malom, Quilion e de Elimelec voltou para a mão de Noemi e de Ruth, né? Elas eram escravas, mendigas, moravam de favor, mas veio um parente redentor e deu tudo para elas. Jesus é o nosso redentor. Glória a Deus. A gente não era nada, a gente não merecia nada, porque Noemi e o marido dela escolheram sair da casa do Senhor. Porque Belém quer dizer casa do pão, né? Então eles resolveram sair da casa de Deus para morar em Moabe. Lá perderam tudo e perderam as suas vidas. Mas quando eles voltaram para os caminhos do Senhor, Deus levantou um redentor e redimiu a vida delas. Amém? Jesus em Ruth é o nosso parente redentor. Ruth, capítulo 13, versículo 12. Em Samuel é onde se levanta, né, os reis. Então o que Jesus é em Samuel? Ele é o ungido que está chegando. 1 Samuel capítulo 2 versículo 10. É o ungido prometido. Amém? Em 2 Samuel é quando Deus faz uma promessa para Davi, que o filho dele sempre haveria um filho dele que se sentaria no seu trono para sempre.
E ele seria por pai e ele seria por filho. Então em 2 Samuel, Jesus é o filho de Davi que vai se assentar ao trono. 2 Samuel capítulo 7, do 13 ao 14. E a Bíblia diz assim que Jesus é o filho de Davi. É o rei de Israel, aquele que irá se sentar no trono de Davi, porque Jesus é descendente de Davi, tanto da parte de Maria quanto da parte de José. Porque no livro de Mateus a genealogia é de José, mas no livro de Lucas a genealogia é da família de Maria. E os dois chegam em Davi, porque Jesus é o filho prometido por Deus a Davi, que se sentaria no trono, amém? E é interessante, né, irmãos, que poucas pessoas sabem na época, hoje a gente sabe, né? Mas aqueles que nasceram naquele tempo, como aquele cego Bartimeu sabia que Jesus era filho de Davi? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém sabia que Jesus nasceu. As pessoas achavam que Jesus tinha nascido em Nazaré. Haverá alguma coisa boa de Nazaré? Todo mundo achava que ele era nazareno. Não, mas ele tinha nascido em Belém. E ele era da família de Davi. E ninguém sabia disso. Mas Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus era o filho de Davi. Glória a Deus. E o pior é que pedia para o cego ficar quieto, né? Fica quieto. Mas ele estava falando a verdade. Jesus era o filho de Davi. Era o filho de Davi. E quem revelou isso para ele? Que é um segredo de família, porque se ele nasceu em Belém pela idade que ele tinha, era para Herodes ter matado ele. Ele não tinha morrido, mas ele era o filho de Davi que nasceu em Belém. Amém? Em 1 e 2 Reis é o rei que governa, porque só tem rei, né? Então assim, em 1 e 2 Reis é o verdadeiro rei que governa. Amém? Em 1 e 2 Crônicas, ele é o construtor do templo. Em Crônicas fala muito da reconstrução do templo, acho que fala umas 2 vezes. Acho que Asa roubou. Teve primeiro Salomão, que construiu o templo, né? Depois Asa arrumou o templo novamente. Depois Joás arrumou o templo novamente. E depois Josias arrumou o templo novamente. Então Jesus é o construtor do templo. 1 Crônicas 28, 20. E Jesus disse uma vez em João capítulo 2 assim: ele se escandalizou com o que se vendia no templo. Ele falou: derrubai esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Mas esse templo demorou 46 anos para ser reconstruído, e você diz que vai construir em 3 dias. Aí João fala, ele não está falando do templo físico, mas está falando do templo do seu corpo. Então ele é o construtor do templo, amém? E Esdras, ele é o restaurador do templo, porque novamente o templo foi destruído, e quem restaurou o templo no templo foi lá Esdras, né? Eles fizeram toda uma campanha de arrecadação, de esforço, e restauraram o templo. E Jesus está restaurando o seu povo, que a Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor, e quem está restaurando o templo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas para os irmãos conferirem, está em Esdras capítulo 6, versículos 14 e 15. Em Neemias, o que Neemias fez, irmãos? Judá, a cidade de Jerusalém estava destruída. Os seus muros estavam fendidos e as suas portas derribadas. E Neemias foi mandado para Jerusalém fazer o quê? Consertar os muros, restaurar. Arrumar, né? Construtor, né? Na verdade. Ele foi restaurar a nação. E Jesus é o restaurador da nação. Amém? Neemias 6,15. Em Esther nem aparece a palavra Deus, né? Mas qual que é a moral do livro de Esther? O livro de Esther foi o seguinte: tinha Mardoqueu, Esther e Naamã. Amém? Naamã. É verdade. Amã, né? É Amã. Amã, o Agagita. É um traidor. Não é nada, não é traidor não. O Agagita Amã, né? O que acontece?
ele tinha um ódio terrível dos judeus. A Bíblia diz que ele é agagita. Qual que era o nome do rei ao qual Deus pediu a Samuel para que Saul destruísse totalmente? O nome do rei era Agag. Amém? Agag, o nome do rei da Amalequita, ao qual Samuel pediu a Saul para destruir totalmente, para não sobrar nem galinha, para matar tudo. O nome do rei era Agag. O pessoal que é judeu diz que a mulher dele sobreviveu. Agag morreu depois. Samuel estripou ele diante do Senhor. É o nome de Deus estripar as pessoas. Estripar, você sabe, né? É cortar, isso aí estripou. Estripou diante do Senhor. Amém. O que acontece? Só que dizem que a mulher dele não morreu. A mulher dele conseguiu fugir. E ela estava grávida. E ela criou toda uma geração que cresceu odiando o povo de Israel, odiando os judeus, porque o povo judeu acabou com a raça da família dela e só sobrou ela. Então, e depois de mais ou menos, deixa eu pensar aqui, 900, depois de mais ou menos 300 anos, a família dela conseguiu sobreviver. E tinha esse Amã. E esse Amã foi levantado pelo rei Assuero. Quando ele descobriu quem era o homem que não dobrava diante dele, que Mardoqueu era judeu, aí que ele colocou no coração de destruir, porque eles tinham um juramento entre eles, que assim como o povo judeu destruiu a nação deles, que quando eles pudessem, eles iam destruir os judeus. E Amã teve essa chance. Só que aconteceu, Deus conservou a nação. Deus levantou Esther, Deus levantou Mardoqueu. Eles falaram com o rei e o rei falou assim: vocês podem se defender para conservar a vida da nação. Jesus é o conservador da nação. Amém? No livro de Esther. Ainda que o inimigo nos odeie, né? Porque assim, irmãos, está derrotado Satanás, né? Está derrotado. E ele queria que todos nós tivéssemos o mesmo destino dele. E a Bíblia diz: ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo está com grande fúria contra vós, porque lhe resta pouco tempo. Ele quer destruir todos nós. Mas tem um que vai nos conservar, que é Jesus. Assim como Mardoqueu e Esther foram usados para conservar a nação, o povo de Deus, Deus, através do poder de Jesus Cristo, Ele irá conservar o seu povo. Amém? Amém, Jesus. Em Jó tem várias partes de Jesus, mas Ele é o Redentor, porque eu sei que meu Redentor vive. Glória a Deus. E por fim se levantará da terra. Então em Jó, Ele é o Redentor. Jó capítulo 19, versículo 25. Em Salmos, vamos ler em cada um salmo a Jesus. Não, estou brincando, né? A gente não vai sair daqui hoje, só 150, né? Mas ele é o motivo de louvor, é o louvor de Israel. Salmos 156. Em Provérbios, eu não consigo ficar sem polêmica, então vamos fazer uma polêmica aqui. Todo mundo coloca que Jesus é a sabedoria de Deus. Aí coloca só Provérbios capítulo 8, versículo 22 e 23. O problema de você falar que Jesus é a sabedoria de Deus baseado em Provérbios 8 é que diz assim: antes que houvesse dia, lá estava eu. Antes que houvesse noite, lá estava eu. Eu estava no princípio com Deus. Antes de todas as coisas, eu fui criado. Jesus foi criado por Deus, irmãos? Não foi criado, ele é Deus, né? Deus não pode ser criado. Então, o problema de você colocar... Você pode colocar que Jesus é a sabedoria de Deus? Não dá para colocar. Porque, vamos dizer assim... Então quer dizer que em algum momento não existia sabedoria? E Deus teve que criar sabedoria? Não. O que está sendo exaltado em Provérbios 8 é a sabedoria. Porque ela é a coisa mais importante que a pessoa pode ter, porque ela foi criada por Deus. Mas essa sabedoria não era um tipo de Deus, não era Jesus. É apenas Salomão exaltando a sabedoria. E como diz o próprio Salomão, né? Com tudo que tens, comprai o conhecimento e a sabedoria, porque ela vale mais do que o ouro e do que a prata. Amém?
Glória a Deus. Mas eu acho, não acho, está na Bíblia, que em Provérbios, onde está Jesus em Provérbios? Ele é o filho desconhecido de Deus. Está em Provérbios capítulo 30, versículo 4. Diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Vamos ver quem subiu ao céu e desceu? Vamos para a Bíblia um pouquinho. João, capítulo 3, versículo 13. O rei, eu acho que é o rei Lemuel, ele não sabia quem subiu ao céu e desceu. Amém? Mas o próprio Jesus, ele responde: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Glória a Deus, aleluia. Então, quem subiu no céu e desceu foi o próprio Jesus. Ou, quem cerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? É Jesus. Jesus é o Filho desconhecido de Deus, que ninguém nem sabia que existia, mas ele é o Filho desconhecido de Deus, aquele que subiu ao céu, mas que também de lá desceu. O Filho do Homem que está no céu é Jesus. Então em Provérbios, para mim, ele é o Filho de Deus, o Filho desconhecido de Deus. Ninguém nem sabia que existia, mas ele existia. E é aquele que subiu ao céu e desceu ao céu, e está em toda a Bíblia. Amém? Amém. Sabedoria de Deus, eu tenho uma confusão, não consigo encaixar Jesus em sabedoria de Deus. Sabe quem usa muito esse negócio de sabedoria de Deus? Testemunho de Jeová, a gente pega nessa. Tá aqui, foi criado, Jesus foi criado. Se Jesus é sabedoria de Deus, aqui está dizendo que ele foi criado, que ele não pode ser Deus. Então assim, não dá. Não dá, deixa pra lá. Eu prefiro em Provérbios dizer que é o Filho desconhecido de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas que se fez conhecer para nos abençoar, né, irmãos? Amém. Porque ninguém conhecia o nosso Deus. Vamos ler isso também em João, capítulo 1. Eu acho versículo. João, capítulo 1. Onde diz assim: que a Deus ninguém viu. Glória a Deus. João, capítulo 1. Deixa eu ler bem devagarzinho. Ultimamente eu não estou conseguindo mais achar. Não é 18, não? Acho que é. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Aleluia. Ou seja, aquele que ninguém conhecia, Deus o fez conhecer. Amém? Eclesiastes, quem é Jesus em Eclesiastes? É um grande mestre, que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11. Amém? Glória a Deus. Em Cantares. Cantares tem vários, né? Aqui nos está o mais justo dos 10.000. Cantares 5:10. Mas na verdade ele é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Amém? Glória a Deus. Não, em Cantares também ele é o noivo amado. Eita Deus. Aqui está meio ruinzinho, né? Ele é o noivo amado, né? Porque o livro de Cantares é o amor do noivo para com sua noiva, né? A igreja é a noiva e Jesus é o nosso noivo amado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O mais velho entre os milhares. Amém. Isaías tem muito sobre Jesus. Mas o princípio aqui colocaram como o servo sofredor. Isaías capítulo 53, versículo 11. Mas Isaías também está aquele, é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que é o maravilhoso, né? Conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o servo do Senhor, o braço do Senhor, né? Tem muita coisa sobre Jesus em Isaías. Em Jeremias tem uma profecia muito bonita sobre Jeremias, que ele fala sobre uma nova aliança.
e se cumpriu em Jesus. Então Jesus é o criador da nova aliança. Jeremias 31, ao qual se cumpriu no dia da ceia, ao qual o Senhor chamou e disse assim: olha, tomai e bebei, esse é o sangue da nova aliança que eu faço por vós, fazer isso toda vez que beberdes memória de mim. Amém? Em Lamentações, que também está em Isaías também, no capítulo 53, é o homem de dores. Lamentações 3, 28 e 30. Tem uma parte de Lamentações que eu gostaria de ler também aqui para os irmãos, que é bem difícil de a gente ver Jesus nessa parte, mas ela está lá. Vamos ler junto? Lamentações capítulo 1, versículo 12. Os irmãos acharam? Lamentações fica depois de Jeremias, antes de Ezequiel. Amém? Eu vou ler aqui para os irmãos para adiantar. Lamentações capítulo 1, versículo 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se a dor como a minha dor que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Meu Deus. Quem se entristeceu e falou assim: Eli, Eli, lama sabachthani? Jesus. Quem recebeu toda a ira de Deus, que é corrupção por nós? Jesus. Quem teve uma dor maior que Jesus? Então ele é o homem. Ele é o homem que teve a dor pelo caminho. Que ninguém teve a dor como a dele. Amém? É aqui no versículo 12 do primeiro capítulo de Lamentações, sobre Jesus, irmãos. Que Jesus, ele se entristeceu quando o Senhor derramou a sua ira sobre ele. Amém? Se derramou sobre Jeremias, né? Jeremias sofreu muito, né? Mas ele não recebeu a ira de Deus. Quem recebeu a ira de Deus pelo nosso pecado foi Jesus. Então aqui é uma profecia sobre Jesus. Amém? Lamenta. Está vendo? Jesus está em tudo na Bíblia. Em Ezequiel fala muito sobre o Filho do Homem, né? Em Ezequiel. Só que ele é a glória de Deus. Tem Ezequiel capítulo 43, versículo 12. Em Daniel fala muito de Jesus como ancião de dias, como filho do homem também, mas ele é o Messias esperado. Daniel capítulo 9, versículo 25. É onde há a profecia do Messias que há de vir, o ungido que há de vir. Amém? Em Oséias, coitado de Oséias, né? Em Oséias capítulo 13, versículo 1. Aqui está pesado. É o amante de pecadores. É aquele que ama os pecadores. Glória a Deus. Aleluia. Aqui colocou o amante da prostituta. Mas eu vou reformular. É o amante dos pecadores. Que aquela prostituta não merecia ser esposa, não merecia ter marido, não merecia ter família, mas mesmo assim Oséias amou aquela mulher e a redimiu. Assim somos nós somos pecadores, a gente não merecia nada, mas nós somos hoje herdeiros junto com Cristo e somos filhos de Deus. Amém? Jesus é o amante dos pecadores. Em Joel, Joel está 3,16, é a esperança de Israel. Amém? Em Amós, o lavrador, Amós 9,13. Em Obadias 1,21, o Salvador. Em Jonas, a Bíblia diz, né, o que Jesus é em Jonas. Qual que é o sinal que Jesus falou sobre Jonas? Porque eles pediram um sinal. Ele falou: não tem nenhum sinal a não ser o de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia e foi lançado fora. Assim o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Então ele é o ressuscitado. Jonas 2,10. Jonas profetizou a ressurreição e o tempo de Jesus vai ficar no seio da terra. Amém? Miqueias é o rei de Israel no milênio. Miqueias 5,2. Na verdade, em Miqueias 5,2 está dizendo que, como tem Miqueias 5,2, aquele cujas origens, né, são desde o tempo da antiguidade. É o rei de Israel ao qual Deus chamou desde o tempo da antiguidade.
Amém? Em Naum fala muito de vingança. Ele é o vingador. Porque Jesus hoje é o nosso advogado, mas ele virá como justo juiz. Naum 2:1 ele virá como vingador. Em Abacuque, ele é o santo Deus. Abacuque 1:13. Em Sofonias, o rei de Israel. Sofonias 3:15. Em Ageu, acho que um dos títulos mais bonitos que tem na Bíblia sobre Jesus. Ageu capítulo 2, versículo 7. O desejado entre as nações. Amém? Em Zacarias, o poder justo. Zacarias 3:8. Mas também em Zacarias tem uma coisa sobre Jesus muito bonita também. Reformulando, não é isso. Em Zacarias, Jesus é aquele que foi traspassado. Amém? Vocês já leram isso? Vamos ler? Tem tempo ainda. Eu não vou ler o Novo Testamento, não. Então vamos ler Zacarias. Se eu não me engano, é o capítulo 10. Zacarias, o capítulo 10, versículo 14. Não. Glória a Deus. Eu vou ter que procurar aqui. Amém? Mas é Zacarias capítulo 12, versículo 10. Diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente por um unigênito, pelo primogênito. Quem foi transpassado? Jesus. Mas essa palavra se cumpriu, está em Apocalipse, também no capítulo 1 de Apocalipse. Eu vou ler bem devagarzinho, porque eu também nunca lembro onde ele fica de cor. Capítulo 1 de Apocalipse. Vamos ver o que está escrito. Versículo 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Glória a Deus. Em Zacarias, Jesus é aquele ao qual os transpassaram. Amém, irmãos? Glória a Deus. E agora, para terminar, em Malaquias, Jesus, não é Malaquias, em Malaquias Jesus o que a Bíblia diz sobre Malaquias, sobre Jesus em Malaquias? Ele é o dízimo, né? Não, em Malaquias tem uma profecia dizendo assim, que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, e para vós, ao quais temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça em Malaquias. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus.